Boa noite. O nosso estudo de caso vai ser sobre a Ponte Hercílio Luz, que é um patrimônio histórico, e o seu papel urbano na cidade de Florianópolis. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, pelo Matheus e pela Samantha. Bom, o nosso estudo de caso ele foi estruturado em alguns tópicos, sendo que o primeiro deles é a construção da ponte. Então, ela foi inaugurada em 13 de maio de 1926. Ela estava inserida em um cenário urbano onde os valores e anseios modernistas revestiam a construção ou reconstrução de algumas cidades brasileiras por meio de reformas. Até a inauguração da ponte, não havia nenhuma ligação rodoviária entre ilha e continente, e também essa construção ela impactou as atividades que antes eram desenvolvidas, onde elas foram desaparecendo gradativamente, como a baldeação de produtos, a farinha de mandioca, aguardente, açúcar e madeira. Havia também um porto que abastecia navios à vela e pequenos vapores, caracterizava também uma imagem local, e o transporte ele era realizado por meio de balsas e pequenas embarcações em uma travessia que podia ser complicada pela ação dos ventos fortes e pelas condições que envolviam o monopólio do transporte marítimo. Nessa foto aqui também envolvendo a construção é ali da cabeceira da ponte aqui em Florianópolis, onde tem o Parque da Luz hoje. E é muito interessante ver que quando ela foi construída a ponte nessa área, ela era um cemitério. Então o governo da época moveu esse cemitério para onde hoje é o Itacurubi, justamente para conseguir impulsionar como uma atração turística, como um chamativo para a cidade, e ter um cemitério ali não seria a melhor das opções para esse tipo de objetivo, né? Falando um pouco sobre o legado patrimonial e o potencial turístico da ponte, ela está localizada na cidade de Florianópolis e, além de exercer as funções nos anos de existência dela, ela também adquiriu um significado relevante para a população local e também para quem vem visitar a ilha. Ela é um elemento de representatividade e também de identificação. E quando ela foi implementada, né, na verdade a expectativa que eles tiveram do uso e também da implantação dela foi que seria de deslocamento. Mas, na verdade, ela despertou um sentimento de bastante importância, né? Que desde a criação dela, ela foi estabelecida como ícone urbano. Então, com a evolução de Florianópolis, com a construção de outros edifícios, outras obras, só afirmou ainda mais a posição que ela tem, né? Que nenhuma outra construção, na verdade, foi capaz de prender tanto a atenção da população como a ponte. Até foi feita uma pesquisa do Instituto Mapa, que entre os dias 11 e 19 de março do ano de 2016, dos 25 municípios do estado de Santa Catarina, ele mostrou que 40,2% dos 1.000 entrevistados, a ponte é o primeiro símbolo que vem à mente das pessoas quando o assunto é o cartão postal daqui, né, do estado. Então, para mostrar realmente a importância e a relevância que ela tem para todo mundo. Como legado patrimonial também da ponte, ela teve reconhecimento, né, por causa da relevância e também da importância dela. Então, ela foi tombada em 1992 como patrimônio histórico, artístico e também o arquitetônico. Então, esse decreto de tombamento municipal, ele foi a principal ação para conseguir ter início a preservação da ponte como patrimônio. Aí até depois foi homologado o decreto número 1830, que é propriedade do estado de Santa Catarina, e a portaria número 78, que é patrimônio federal. A partir daí começaram a ser feitos os projetos, né, elaborados projetos de restauração, e após isso começou as etapas para a execução dela. Como potencial turístico é o desenvolvimento do turismo e lazer na cidade, né? Muitos eventos culturais e festas, eles utilizam a ponte como cenário de festas, shows, enfim.
Mas somente depois da reabertura, reforma, enfim, da revitalização dela, que foi no ano de 2019, que ela ficou, no caso, quase 30 anos interditada, só depois disso o entorno dela ali em volta está se tornando uma das regiões mais valorizadas da capital, né? Até foram construídos novos empreendimentos, como complexos gastronômicos, condomínios residenciais e comerciais, que, no caso, impulsiona muito a economia ali do local, né? Mas tem muito também ainda que pode usufruir disso. Nesse slide, a gente vai falar um pouco sobre o fechamento e a reforma da Ponte Hercílio Luz. Ela foi um importante instrumento de mobilidade por quase 56 anos. Ela, nesse tempo, recebeu poucas manutenções e foi totalmente interditada no ano de 1982. Nesse período, ela absorvia 43,8% do tráfego de Florianópolis, sendo 27 mil veículos por dia trafegavam na via. No ano seguinte, ela foi reaberta e interditada novamente em 1991, por definitivo. Somente em 2005 foram apresentadas pelo governo do estado 2 etapas para a sua reabilitação, sendo uma para a recuperação das rampas de acesso e outra para o vão central da ponte. As obras foram iniciadas em 2006, com prazo final para 2012. Porém, só foi preciso 13 anos para que elas fossem completadas totalmente. Falando um pouco sobre os gastos que foram realizados ao longo do tempo com a Ponte Hercílio Luz, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele lançou um relatório sobre esses gastos. E foi identificado que entre 1882 e 1889 foram gastos quase 50 milhões na reforma. Já entre o período de 1990 e 2015 foram investidos 180 milhões, divididos em 16 contratos de revitalização. Só entre 2006 e 2008, o governo do estado gastou quase 100 milhões de reais com as revitalizações. Em 2013, também houve um convênio firmado com o BNDES na ordem de 150 milhões. Somente pela Lei Rouanet foram captados mais 64 milhões para a reforma da estrutura. O Ministério Público de Contas também ele detalhou os impactos econômicos devido ao fechamento da ponte. Foi usado como parâmetro os anos de 2010 a 2020, sendo o valor estimado em 118 milhões de reais. Sobre a conclusão das obras e as alternativas que essa conclusão possibilitou, é interessante destacar de forma resumida que ela foi reaberta em 2019 através de um projeto que ficou chamado de Ponte Viva Hercílio Luz para as Pessoas, que buscava a requalificação urbanística dos arredores ali do local, né? A primeira fase do projeto ela tinha como foco melhorar o sistema viário de acesso à ponte. Ele também previa obras em 3 eixos, sendo 2 na ilha e 1 no continente. No trecho insular haveria a requalificação da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, a Beira-Mar Norte, e de ruas em seu entorno. O projeto também ele previa obras que facilitariam o deslocamento entre a ponte e o de 100, como também requalificação de algumas vias para veículos e para pedestres também, além de estudos para implantar novas paradas de ônibus, faixas exclusivas para transporte coletivo e ciclofaixas. As 2 cabeceiras da ponte também passaram a contar com bolivares com pista elevada, as quais deveriam abrigar pontos de embarque e desembarque de passageiros de transporte coletivo, de ônibus de turismo, de estação de bicicletas compartilhadas e de serviços de recepção e apoio turístico. Então, todas essas manobras, né, essas melhorias foram em busca de trazer uma melhor adequação para a ponte, para a realidade atual da cidade, que é uma realidade muito turística também, né? Como boas práticas, a gente utilizou um modelo, que foi o caso do calçadão da Avenida Brasil, que é em Cascavel, no Paraná, que foi uma revitalização do espaço público e novas práticas sociais no espaço urbano.
O artigo em questão, ele vai investigar as dinâmicas, né, de apropriação do espaço público no calçadão. Após que teve a revitalização urbana, que foi finalizada em 2019. Então, eles buscam compreender a relação do uso e também da apropriação do espaço. O conjunto de modificações que ocorreram foi entre os anos 2015 a 2019, né, ali no espaço do calçadão, e proporcionou a revitalização urbana da cidade em geral. Então, alterou, né, no caso, as dinâmicas que configuram ali o espaço, com implicações na definição dos valores de uso e as mudanças na realização também de diversas atividades econômicas, né, porque, no caso, de fato, mudou. Então, aconteceram mudanças tanto no trânsito como na vida comunitária e também, de fato, na ocupação. Como resultado do estudo foi a possibilidade, né, das formas de apropriação do espaço proporcionadas pela revitalização, juntamente também com o conhecimento dos gestores públicos, né, que podem acessar, enfim, pode ter, de fato, informações sobre, com também os projetos que desejam dar continuidade no processo em questão, né, de planejamento da cidade e, assim, conseguindo alavancar o desenvolvimento. Então, a gente analisou, né, as boas práticas empregadas na cidade do Paraná, que foi no calçadão da Avenida Brasil, e a gente concluiu que sim, as boas práticas elas podem ser empregadas no caso estudado, no caso da ponte, porque ela possui uma localização muito boa, né, que é no centro da cidade. Então, é um patrimônio histórico e também um ponto turístico muito bom, que consegue, com certeza, ter um potencial muito grande para ter várias coisas ao redor dela e, enfim, né, tem um potencial muito grande para ter muito ali ao redor. Analisando as boas práticas empregadas na cidade, especificamente no calçadão da Avenida Brasil, a gente pode sim afirmar que as boas práticas podem ser empregadas no estudo de caso. A ponte ela está num lugar central, ela é um patrimônio histórico, um ponto turístico da cidade de Florianópolis. A gente pode, mesmo percebendo a reforma na ponte e a revitalização feita nas áreas ao entorno da ponte, analisando, a gente pode sim afirmar que as práticas realizadas no calçadão podem ser empregadas também, com o melhoramento do entorno e a ocupação desse espaço público. Hoje, atualmente, o local não possui uma infraestrutura de restaurantes, lanchonetes. A área verde utilizada ela pode ser muito bem mais aproveitada e tornada mais segura para os moradores e também pessoas que desejam ir ao local. Quando a gente olha ainda para o lado continental da ponte, a gente pode perceber a necessidade de uma maior ocupação ainda do espaço e infraestrutura adequada para a circulação de pessoas. O local não possui áreas recreativas, banheiros, restaurantes e possui uma circulação de carro muito grande ao entorno. A ponte ela fica disponível aos pedestres nos finais de semana, sem circulação de veículos, mas não existe uma gestão no entorno dele para que existam encontros e práticas sociais no local. O estudo ele ainda nos mostra que existe uma gestão por parte da prefeitura para trazer aquele local a participação pública para chamar as pessoas àquele local. E isso pode ser também uma boa prática empregada para que aquele ponto turístico se torne um local de referência na cidade. Então, agora, as considerações finais do nosso trabalho. Diante do nosso estudo de caso que foi apresentado sobre a ponte, o papel importante na cidade de Florianópolis, não somente pela função dela de deslocamento e turismo, como a gente destacou bastante no nosso trabalho, mas também o papel de identidade e representatividade dela no lugar que ela está inserida. Ela é uma ponte com um grande destaque, né, nacional e também internacional, um patrimônio histórico, artístico e arquitetônico. Então, é bem importante ela, em todos os sentidos, de
no caso das pessoas que moram aqui e também de turistas que vêm viajar e, enfim, né, conhecer a ilha. Aqui o município de Florianópolis, ele possui desafios complexos, né, de fato, na mobilidade urbana, isso é o fruto do crescimento da população que não foi acompanhado pela distribuição do espaço urbano da cidade. Então, isso resultou em vários problemas diários, né, como, enfim, as diversas filas que a gente enfrenta todo dia para ir trabalho, faculdade, o transporte coletivo cheio e, enfim, outros problemas, né? Então, a reabertura da ponte, ela não resolveu de fato os problemas, mas representa o resgate da identidade local, restaurando o símbolo do município, um símbolo que é reconhecido internacionalmente e que, mesmo sendo recente na história do município, considerando a sua fundação ainda assim, ela já está totalmente identificada com a população local, né? Sobretudo nas últimas 3 ou 4 gerações, enfim. A demora na ponte também foi algo que vários governadores, eles passaram pelo cargo, eles precisaram se especificar sobre, né? Mas, infelizmente, não é algo que surpreende de fato, porque a gente sabe os inúmeros casos de corrupção que existe, enfim. Então, a ponte, de fato, ela acabou sendo utilizada com um esquema de corrupção que depois acabou sendo descoberto, né? O projeto dela de reabertura, apresentado pelo governo de Santa Catarina, com o município de Florianópolis, foi, em grande maioria, executado como foi o planejamento, né? Mas, se a gente considerar os problemas de acesso à ilha de Santa Catarina, em horários de pico, o projeto é pequeno, né? Mas, considerando a complexidade da questão e a gente se atenta ao que de fato ela está prevendo, o projeto de fato foi realizado.